Chegou agora? Rola a iniciativa então. Estamos sempre trazendo aí novos perigos ou outros perigos. Estamos tentando sempre tornar aí as mesas mais animadas aí o máximo possível para parecer aquele filme de ação, tipo Indiana Jones, para quem curte esse estilo. Então hoje a gente vai trazer aqui duas outras modos para você tornar a sua sessão de RPG mais animada e com aquele sentimento de que tudo está em movimento. Então fica ligado aí que tá bem legal o vídeo de hoje. Bom, todo mundo está acostumado que a gente traz combo, traz aquele boss pro mestre usar, sempre ligado um pouco mais a combate, aí a gente dá algumas ideias sobre o ambiente e tudo mais. E hoje a gente resolveu trazer aqui duas ideias muito legais para vocês tornarem aí um momento mais épico e não tem a ver com combate. São duas armadilhas aí bem diferentes que a gente vai trazer para vocês e vamos explicar um pouquinho como tudo isso funciona. Primeiro de tudo, vamos lá. As armadilhas normalmente têm uma função de proteger um local ou atrasar o grupo, tirar um pouco de recursos, coisas desse tipo normalmente é usado. Mas a gente pode dividir as armadilhas em armadilhas simples, que é aquela que todo mundo está acostumado, o fosso que abre e cai e tem estaca no fundo, agulha envenenada, seta que sai da parede, essas aí são as armadilhas simples. Mas e se a armadilha for complexa, for um pouquinho mais difícil de superar do que apenas cortar um fio ou então apenas pular um quadrado ali que seria o alçapão? É aí que eu vou entrar e você vai conseguir dar um movimento maior nas duas armadilhas. As duas armadilhas que eu vou falar hoje, uma é corredor de lâminas e o outro é esfera da morte esmagadora. Fica ligado que você vai ver que não é bem fácil quanto você imagina. Ela é complexa, por isso que eu estou falando. Vai dar bastante trabalho para os jogadores aí e tenho certeza que vai dar bons momentos aí de diversão tanto para jogadores quanto para o mestre. Mas eu vou pedir aqui que vocês participem, que se vocês não forem inscritos no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, dá um like aí para ajudar se você gosta do nosso conteúdo. Vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos, estamos em busca dos 10 mil inscritos no canal. Bom, resuminho rápido que uma armadilha complexa precisa ter. Primeiro de tudo, ela precisa ter um nível de perigo dela. Então, precisa avaliar que nível que você quer que ela seja de ameaça. Porque ela vai contar XP para caso os personagens superarem as dificuldades. Depois disso, você tem aí o gatilho. Como que ela pode ser disparada? Então, você também tem que pensar nisso caso você for criar a sua. Tem algumas prontas no livro do mestre, alguns guias aí você encontra, ou mesmo no livro da Tormenta, você encontra alguns exemplos. Então você tem que pensar também nisso. Outra parte, ela vai entrar com iniciativa. Exatamente, ela vai ter um turno, como se fosse um turno de combate, e a armadilha vai possuir a iniciativa dela num determinado momento do turno, ela vai fazer o que ela precisa fazer. Depois disso, você tem os elementos ativos, os elementos dinâmicos e os elementos constantes. Então, cada um deles é um tipo diferente do que ocorre dentro da armadilha e ela tem que ser superada de um modo diferente uma da outra. E existe o quê? As contramedidas, que é o que você pode fazer para evitar a armadilha. Bom, no corredor de lâminas, como que funciona? Você pode pegar como base, tá bom? Assim, não é exatamente isso, mas pode servir como uma base. Para quem assistiu Indiana Jones e o Templo da Perdição, e a Última Cruzada, você vai saber exatamente do que eu estou falando aí de um corredor perigoso. Caminho das lâminas. Primeiro de tudo, você pode ter uma história do porquê. Eu acho interessante que você tenha um motivo, você não jogue a armadilha perdida ali. Então, por exemplo, essa armadilha do corredor de lâminas é muito interessante, por exemplo, para proteger um templo de um rei, onde tem um tesouro ou algo assim. Então daí você pode fazer toda a história em volta para explicar para os jogadores qual é aquele templo e tudo mais, para ter um motivo também para ter essa armadilha lá ativa. Ela é um corredor comprido de 6 metros de largura por 48 de comprimento. Então, normalmente tem uma distância maior do que os jogadores conseguem percorrer. Tirando o monge, né, que normalmente ele dispara. Mas qual é o gatilho dessa armadilha? Qualquer ser vivo que entre, que não seja um morto-vivo, já aciona a armadilha. E aí ela vai começar a funcionar. No caso dessa armadilha, ela é dividida em 3 etapas.
E esses elementos vão fazer as ações deles em determinado momento do turno. Então é interessante que os jogadores rolem iniciativa e a armadilha ela vai funcionar na iniciativa 20 e 10. O que isso quer dizer? Que quando na ordem de iniciativa chegar ao número 20, ela vai acionar. Ela vai fazer um dos elementos dela funcionar, ou todos, tá bom? Conforme cada um tiver numa parte, de repente, do corredor. E também, quando chegar no 10, ela funciona novamente. Então, ou seja, ela ataca novamente os jogadores. Funciona mais ou menos como uma ação lendária de alguns monstros, tá bom? Nesse caso específico, tá bom? A gente dividiu assim. As lâminas giratórias passam pelos primeiros 24 metros. Nos próximos 15 metros, a gente tem aí os pilares esmagadores, que eles caem do teto, esmagam e retornam novamente. Então veja que é uma armadilha que fica funcionando constantemente. E nos últimos 9 metros possui runas mágicas do medo, que vão aí cada uma criar a dificuldade diferente em determinados momentos para personagens em diferentes momentos também. E a lâmina vai funcionar na iniciativa 20, que é logo no início, logo nos primeiros metros. E ela vai fazer um teste de ataque e quando acertar, ela vai dar dano nos jogadores. Quem passar, quem não for acertado, não recebe dano nenhum, consegue se esquivar das lâminas. Nos próximos passos é o pilar esmagador. Ele já funciona na iniciativa 10. Por quê? É o tempo de normalmente os jogadores talvez atravessarem aquela parte e chegarem do outro lado. Então ele vai ser acionado nesse momento. E aí ele normalmente funciona o quê? Ele obriga um teste de salvaguarda. Caso não passe, ele toma dano e fica caído. Se passar, toma metade e não fica caído. Então, normalmente é uma ameaça que envolve uma salvaguarda em vez de um ataque. Então, você já está pensando que aquele personagem seu que percorre 6 metros vai estar enrascado. Bem provável. E a runa do medo funciona na iniciativa 10, onde você é como se fosse uma magia que pode causar medo. Caso você não passe na sua salvaguarda, você fica amedrontado e foge em direção aos pilares, tá bom? Então, veja que você volta para a área de ameaça. E você só pode tentar retornar de novo para aquela parte quando conseguir encerrar o efeito sobre você. Você pode fazer novos testes de salvaguarda contra a magia, mas também precisa fazer as salvaguardas contra os pilares. Elementos dinâmicos. Conforme vai passando as rodadas, as lâminas vão acelerando, ganhando bônus e ganhando mais dano. Ela só volta a reduzir ao inicial quando acertar alguém no meio desse caminho. Outra coisa, as runas também existe uma proteção. Conforme você tiver um sucesso no teste para desarmar essa runa, você consegue aumentar o dano e com isso também aumentar o CD da dificuldade para resistir às armadilhas, inclusive a própria runa do medo. E elemento constante, o que é? Que sempre ocorre quando um personagem terminar dentro daquela área. Então tanto a lâmina quanto a runa, se você terminar o seu turno dentro da área de efeito dela, você sofre os efeitos e tem que ou resistir ou receber um ataque, talvez ou receber dano ou não. Existe contramedidas. Os personagens sempre têm ideias mirabolantes para tentar desarmar a armadilha. O bárbaro pode tentar atacar a lâmina ou mesmo um pilar. O ladino pode tentar travar o mecanismo e assim por diante, que são as contramedidas. E o que são essas contramedidas? É tudo isso que eu falei. Então você pode pedir testes de investigação, pode pedir para usar ferramentas de ladrão ou ladinagem, conforme a perícia que você achar que se encaixa melhor, você pode estar usando. Como que funciona? Normalmente não é apenas, por exemplo, uma única lâmina que passa. Então, quando você pode preparar uma ação, por exemplo, para atacar a lâmina quando ela vem. Se você acertar e der dano suficiente para destruir, você diminui o bônus da lâmina para te acertar. E com isso, quando chegar a -8, por exemplo, no caso dessa armadilha que a gente está falando aqui, ela simplesmente trava e aí nenhuma das lâminas, por exemplo, ataca. Já os pilares são mais imunes, mas se o jogador tiver alguma ideia criativa, não tem por que você não improvisar e pedir um teste ou alguma coisa do tipo. E as partes mágicas também você pode fazer testes aí de arcanismo, por exemplo, para desativar as armadilhas e conforme você precisa pelo menos de 3 sucessos para desativar todas as runas. Esse aqui é o nosso caso, tá bom? Da armadilha. Você pode alterar por mais vezes e assim por diante e ela vai se tornando cada vez mais perigosa. Já a esfera, ela é complexa, mas simples. A ideia é o seguinte, quando você entra num corredor, lógico que em descida, aí você pode pôr a distância que você quiser, mas eu aconselho que seja uma distância razoável para não conseguir atravessar num único turno
Novamente a gente tira o monge ou poderes de teletransporte, mas normalmente não é o grupo todo que consegue. Tem sempre aquele anão, aquele gnomo ou aquele guerreiro com uma armadura pesada que se desloca menos. Ela vai percorrer num único turno esse corredor inteiro, porque ela é uma bola de metal extremamente pesada e ela aparece no início do corredor através de um portal. E quando ela chega no final do corredor, existe um outro portal que joga ela para o início de novo. E é aí que entra a parte, por exemplo, de iniciativa dela vai ser 10. Então ela vai funcionar após os jogadores entrarem no corredor, você pode estar acionando e a partir dali, daquele momento, ele começa a contar uma iniciativa e aí ela entra como uma iniciativa 10. Os jogadores podem tentar segurar, podem tentar barrar, podem tentar erguer parede, tem várias contramedidas que são possíveis, mas a bola tem dano máximo contra estruturas, ou seja, o que quer que os jogadores levantem, ela vai dar dano máximo. Se os jogadores conseguirem algo forte o suficiente para tomar o dano e se manter, a esfera para normalmente. Eles vão poder fazer testes, mas são salvaguardas de força normalmente, então o mago já está bem enrascado num caso desse. Não passando, ele recebe o dano, mas ficar caído. Se ele passar no teste, toma metade e não fica caído. E qual é o elemento dinâmico dessa armadilha? Tá aí que a gente fala. A velocidade, cada vez que acelera, ela piora a situação dos jogadores. Então, cada turno que acaba da esfera, na rodada seguinte, ela vai dar dano a mais. No caso aqui, a gente resolveu mais 2 de 10. Então, vai aumentando 2 de 10 até chegar aí até chegar 10 de 10, que daí, a partir desse momento, a esfera começa a ter ações na iniciativa 20 e na iniciativa 10. Ou seja, em um turno, ela passa 2 vezes pelo corredor. E aí os jogadores estão numa bela enrascada e tem que conseguir sair. Lembrando que existe um portal lá no final. As contramedidas, como eu falei, você pode tentar barrar, por exemplo, uma muralha de energia conseguiria fazer esse efeito, caso o mago tenha. Ou mesmo tentar destruir os portais também é uma das opções. Ou com magia, ou de alguma outra maneira, descobrindo runas, coisas desse tipo, tentando apagar. Existe aí de você colocar N madeiras para o jogador conseguir escapar. Então ele pode usar dissipar magia contra um CD daí que você determina. Ele pode ter que apagar, por exemplo, runas que estão no teto, na parede, e você pede 3 testes de arcanismo para ele conseguir. O grande segredo é que normalmente essas partes mágicas de runa você só pode fazer uma vez por turno, porque apenas um jogador consegue, tanto lá nas runas do corredor, quanto agora você criar essa dificuldade que apenas um jogador consegue fazer isso por turno. Só lembrando que caso você destrua o portal do final do corredor, a bola vai trombar contra o que quer que esteja lá no final, seja um portal, seja uma porta, uma parede ou alguma coisa assim, e vai estar entupindo a passagem, e aí os jogadores precisam resolver também essa situação. Então vejo que mesmo quando eles resolverem de uma maneira, pode ser que eles tenham outro problema para resolver, lembrando que é uma esfera de metal bem pesada e pode ser bem difícil movê-la, principalmente movê-la na subida. Então aí é um modo de você criar uma dinâmica dentro da mesa e a armadilha se tornar um perigo real para os jogadores, né? Essa da esfera chega a ser até mais perigosa que o corredor, porque ela vai acelerando e com isso dando mais dano e depois ela começa a passar 2 vezes por turno. Então veja que você pode tornar a armadilha um momento bem interessante na mesa, com aí podendo ter ideias interessantes por parte dos jogadores, roleplay e tudo mais. Então você consegue ter aquela ação e também consegue ter aí um momento aí que os jogadores são obrigados a ter ideias ou algo do tipo para poder estar fazendo. Mas me diz aí nos comentários, você gosta desse tipo de conteúdo? Você acha que acrescenta na sua mesa quando a gente coloca esse tipo de conteúdo? A gente tenta trazer aquele que todo mundo fala que gosta e uns diferentes aí para a galera poder também, de repente, pôr um elemento novo na sua mesa. Põe aí nos comentários qual foi a armadilha mais perigosa que vocês já tiveram que encarar aí e qual foi a mais criativa que seu mestre já colocou. Ou se você for mestre, coloca aí qual você já jogou para cima dos jogadores aí e eles tiveram que se virar. Eu acho muito legal essas ideias, que às vezes tem umas ideias que eu nunca poderia nem imaginar, a galera coloca aqui nos comentários. Então, só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força pra gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o mestre aí da sua mesa, caso ele não assista a gente aqui, para de repente ele criar alguma coisa bacana para sua próxima sessão.
Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!